Para quem curte futebol e uma peladinha no final de semana, feriado ou dia de santo, falar de chuteira é falar de coisa séria. O desempenho em campo se dá, dentre outros fatores, pelo uso do calçado certo que possibilita ao atleta conforto e rendimento. Isso vale também para o atleta amador, o das peladas e, claro, os profissionais. Mas você já parou para pensar na origem e na evolução deste instrumento do esporte? Pois então, fica aqui com a gente que nesse vídeo eu vou te mostrar toda a evolução das chuteiras de futebol. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Chuteira. Todo mundo já deve saber que é o calçado usado pelos atletas de futebol, sejam jogadores, árbitros ou goleiros. Ao longo dos anos, o calçado, assim como o próprio esporte, foi evoluindo, mas o que permanece, independente dos modelos desenvolvidos ao longo das décadas, é o fato da chuteira possuir travas na sola, que impedem que o jogador escorregue no gramado e se machuque, e isso vem a ser fundamental nos jogos sob chuva. Mas até mesmo as travas, tão características das chuteiras, não surgiram na primeira versão do calçado. As primeiras chuteiras tiveram como base de formato as botas, daí terem solados lisos e levavam muitos jogadores a nocaute. Sem os jogadores conseguirem parar em pé, em 1891 veio a ideia das travas, mas tudo dentro das regras e especificações para que nenhum jogador ou time levasse vantagem em relação ao outro. As travas deveriam ser de couro e com no máximo 1,27 cm. Outra característica dessas chuteiras era a parte onde encaixava o dedão do pé, que tinha um reforço, já que os lances mais comuns eram as bicudas. O que continuava evoluindo era a ideia e a necessidade do conforto como fator primordial, juntamente com o desempenho e também a segurança. Assim como a própria bola, que já também pesou, feito chumbo, a chuteira já chegou a atrapalhar mais do que ajudar. No século XIX, por exemplo, o calçado pesava 1 kg, aí complicava, não é mesmo? Com a dificuldade de se chutar e finalizar com o calçado pesado, a chuteira foi ficando mais leve graças aos irmãos Daisler, que em 1925 realizaram modificações no calçado. Os canos baixaram, as travas podiam ser trocadas de acordo com o terreno e o peso caía para 500 gramas, e com isso mais confortável. Daí, para melhorar o empenho em campo, foi um pulo, ou melhor, um chute. Mas de onde surgiu a ideia de um sapato específico para jogar bola? Segundo dados históricos, o primeiro calçado especial para jogar futebol foi criado a pedido da realeza, no século XVI. Era uma bota de couro duro, que protegia o pé. A partir de 1880, os sapatos passaram a ser fabricados com travas, para aumentar a resistência nos terrenos de barro. Devido a uma briga dos irmãos alemãos, os Daisler, citados anteriormente, do ramo de calçados, fundaram na mesma época empresas concorrentes, que era a Puma e a Adidas. A última criou, em 1953, as versões mais modernas que estrearam na Copa do Mundo de 1954. O futebol foi ficando cada vez mais popular, e assim também os seus jogadores. A indústria esportiva, atenta a isso, começou a associar suas marcas aos jogadores mais famosos, na década de 80 e a partir de 90. Para imprimir mais personalidade, as marcas e calçados começaram a surgir diferentes formatos e cores, antes o padrão era somente o preto. E assim, as chuteiras começaram a fazer diferença em campo, pelo seu estilo, não mais apenas pela eficiência. Confira agora a evolução de alguns desses modelos. Os primeiros modelos de chuteiras usados eram semelhantes a botas, muito pesados e sem as travas até 1891, quando as regras autorizaram seu uso para auxiliar na estabilidade do jogador em campo. Os objetos na sola eram produzidos com medida máxima de 1,27 cm. As primeiras fabricantes de chuteiras nasceram nessa mesma época. Os alemães Adolf e Rudolf Daisler foram os pioneiros na produção de chuteiras e contribuíram para a diminuição do seu peso em testes na fábrica. Os irmãos adotaram os canos mais baixos e conseguiram modelos de até 500 gramas. As travas eram cabíveis e podiam ser trocadas de acordo com a superfície do jogo.
Essa década assistiu a um momento histórico da evolução das chuteiras, com o rompimento dos irmãos Dassler. Em 1948, Adolph, conhecido como Adi, fundou a Adidas, que rapidamente se estabeleceu como referência dos campos. Tempos depois, o Dolph entrou na concorrência, participando da criação da Puma. Os modelos desta época, no entanto, ainda tinham um cano acima dos tornozelos. As chuteiras passaram a usar couro de vaca em sua confecção. Por sua vez, a Adidas cria modelos feitos com couro de canguru, com travas substituíveis, nos primeiros modelos que trouxeram a famosa marca das 3 linhas. A seleção alemã, campeã de 1954, leva o modelo para o Mundial da Suíça. Na final, em gramado molhado, usam as travas maiores e celebram a vitória contra o talentoso time húngaro. O desenvolvimento tecnológico nos anos 60 ofereceu modelos mais leves, que ajudavam a proporcionar movimentos mais sutis aos atletas. Pelé vestiu um desses inovadores experimentos, da Puma, já na Copa de 1962, no Chile. Mesmo assim, a Adidas dominou o período. No Mundial de 1966, na Inglaterra, cerca de 75% dos jogadores usavam a chuteira da marca alemã. O primeiro modelo personalizado da história aparece com a Puma King, que veste os pés de Pelé na Copa de 1970, no México. O modelo mais leve, em comparação às chuteiras contemporâneas, também foi adotado por nomes como Eusébio e Cruyff. Em 1979, a Adidas lança a Copa Mundial, feito de couro de canguru. Foi um fenômeno internacional, modelo mais vendido da história, que reinou absolutamente na década. A chuteira de apenas 270 gramas, com solado de poliuretano, foi usado por ídolos como Beckenbauer e Platini. Durante os anos de 1980, o ex-jogador australiano Greg Johnston concedeu o protótipo da Predator, um futuro fenômeno lançado na década seguinte pela Adidas, consagrado nos pés de craques como Zidane, Beckham, Del Piero. Lançado em 1994, ele é considerado revolucionário em termos de performance, na combinação de tipos de borracha, que permitia facilitar o controle da bola. A novidade mais impactante dos anos 90 foi a chegada da maior fabricante de materiais esportivos à concorrência de chuteiras. De cara, a Nike mordeu uma fatia do mercado com a inovadora Mercurial, de apenas 200 gramas, exótico para a época, colorido e com traves longitudinais. O modelo virou febre através da divulgação dos pés de Ronaldo na Copa de 1998. O Mizuno também fez sucesso, com visual simples e contando com o Rivaldo como garoto propaganda, que foi campeão com esse modelo na Copa de 2002. A primeira década do novo século testemunhou uma explosão de lançamentos e novidades. O Nike Air Zoom, vestido por Roberto Carlos, incluiu uma camada de ar no solado. Já o Adidas F50, preferido de Crespo, deixou os laços escondidos na parte frontal da chuteira. Lançado em 2006, o Puma V106 de Samuel Eto'o foi a chuteira mais leve da história quando lançada. Zidane se despediu do futebol na Copa de 2006 com a sua Adidas Predator. A partir daí, as chuteiras vêm evoluindo bastante a cada ano. Mais anatômicas, flexíveis e confortáveis, as chuteiras atuais são produzidas em materiais mais resistentes, que possuem um acabamento mais refinado e se moldam ao pé de forma mais eficiente. Atualmente, duas marcas disputam pela preferência dos jogadores, que é justamente a Nike e a Adidas. Mas não se engane, a Puma nos últimos tempos também vem reconquistando a sua força e conseguindo contratos com muitos craques da atualidade. Um deles é justamente o Neymar. Mas e aí, você já conhecia a história das chuteiras de futebol? Me conte aqui nos comentários. E já que você ainda está aqui, aproveite também para assistir a origem e a evolução da bola de futebol. Você vai gostar. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar com seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.